Oi pessoal, hoje nós vamos fazer um bolo bem gostoso e bem fácil. Eu fiquei pensando muito num bolinho legal para a gente fazer que não desse trabalho para vocês. Então eu escolhi um bolo de chocolate recheado de brigadeiro de limão. Ah, não tem como dar errado, né? Eu tenho certeza que vocês vão adorar porque ele é muito fácil. Não se preocupem quanto à receita, porque a gente sempre coloca abaixo do vídeo a receita descrita com as quantidades, tudo direitinho para vocês, beleza? Então vamos lá, nós vamos começar colocando num bowl, né? Nós vamos pôr aqui numa vasilha 3 ovos. Eu sempre falo para vocês dos ovos de tamanho médio, que a gente não usa ovos de tamanho grande, porque desestrutura a receita. Então, 3 ovos médios. Aqui eu tenho 75 ml de leite, de óleo, né? De leite não, né, gente? De óleo. Pode ser de girassol, pode ser um óleo de milho. Eu só não gosto para receita doce óleo de soja, mas no restante pode ser o óleo que você quiser. E aqui eu tenho meia xícara de chá de leite condensado zero, ó, tá? Esse leite condensado que eu tô usando, gente, é aquele meu queridinho que é o leite condensado da Vital, tá? Então, ó, vou colocar aqui o meu leite condensado. Pode ser aquele leite condensado caseiro que vocês também sabem fazer, porque eu sempre passo essa receitinha para vocês nas minhas mídias, né? Então, olha, vou colocar, e agora eu tenho a parte líquida aqui da história, né? Ah, não, tá faltando aqui, ó, a baunilha. Então, vou usar, eu tô usando uma pasta de baunilha. Você pode usar a baunilha em fava, você pode usar a baunilha líquida, a pasta saborizante, o que você quiser. Então eu vou misturar toda a parte líquida da história aqui, ó. Então vamos relembrar os ovos, são 3 ovos. Aí eu coloquei 75 ml de óleo, pode ser óleo de coco também, viu gente? Para quem gostar, só que tem que ser o óleo de coco fluido, ele derretidinho, líquido, tá? Aí coloquei a baunilha, uma colherinha de café de baunilha, eu usei a pasta saborizante. Teve gente que me perguntou sobre pasta saborizante. Gente, essa que eu uso não tem açúcar, que é a da Blend, tá? É a única pasta saborizante que não tem açúcar, no restante todas elas têm. E aí colocamos aqui o leite condensado, meia xícara de chá de leite condensado. Agora aqui eu tenho meia xícara de chá de cacau em pó, tá? Não é chocolate 50%, nem 70%, é cacau em pó mesmo. Então, coloquei o cacau em pó aqui, não pode ser chocolate. O chocolate, gente, ele contém açúcar, então, na nossa culinária, nós não podemos usar, tá? Agora, eu vou colocar o adoçante, 1,5 xícaras de adoçante. Eu tive bastante pessoas falando sobre adoçante. Qual o adoçante que eu recomendo? Eu gosto muito do adoçante à base de sucralose. Eu sei que tem muita gente que não gosta, não usa, então você vai usar o adoçante da sua preferência. Aqui eu estou usando 1,5 xícaras. Então, se for xilitol, se for eritritol, também é 1,5 xícaras. Agora, se você for usar adoçantes à base de estévia, tem que tomar cuidado com a quantidade que é completamente diferente dessa daqui. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar a embalagem do seu adoçante e vai olhar quanto você tem que usar para ter o mesmo poder de adoçamento de 1,5 xícaras de chá de açúcar. Porque aqui eu estou usando 1,5 xícaras, como se fosse o açúcar, tá? Então você vai usar um adoçante da sua preferência, ó, tem que ficar bem lisinho, ó, tá? Bem lisinho. E aí eu tenho aqui 1,5 xícaras de farinha de trigo. Eu tenho uma pitadinha de sal, eu estou usando o salzinho rosa, que é o que eu gosto, que eu uso no meu dia a dia. E aqui eu tenho uma colherzinha de café de bicarbonato de sódio, mais uma colherzinha de café de fermento em pó. Então eu tenho os dois aqui misturadinhos, fermento e bicarbonato. É importante usar os dois, tá? Eu sei que muita gente vai perguntar, Silvane, se eu quiser fazer esse bolo sem a farinha branca, eu posso fazer? Pode. Você pode usar uma farinha sem glúten, ou você pode, se quiser fazer esse bolo low carb, você pode usar uma farinha de oleaginosa. Agora aqui eu já vou misturar com a minha espátula, né?
Não é uma massa mole, é uma massa mais densa, porém extremamente úmida e saborosa, tá? Então, ó, inclusive, gente, dá para fazer essa massinha aqui para você fazer bolo do tipo bolo da vovó, né? Nessas formas de buraco no meio, fica bem bacana também. É uma alternativa para você comercializar. Dá para usar aquelas forminhas descartáveis de papel forneável e fazer bolos caseirinhos. Enfim, é uma receita bem coringa que eu sei que vocês vão gostar porque ela é muito boa, tá? Agora aqui eu tenho o fermento e o bicarbonato que vão ser colocados por último. Eu sempre deixo para colocar isso no final aqui da festa, tá bom? E aqui a gente vai mexer, só até misturar muito bem. Ah, eu posso fazer isso tudo na batedeira? Pode, se você quiser pode, tá? Não é necessário a batedeira aqui, mas se você fizer questão, não quiser aí fazer um exercício com o bracinho, aí pode. Olha, essa é a textura da minha massa. É uma massa muito perfumada, olha, muito perfumada, muito saborosa, muito úmida, tá? Ah, eu não tenho leite condensado na minha casa. Posso fazer com o quê? Com creme de leite. Ao invés de meia xícara de leite condensado, meia xícara de creme de leite, que também dá certo, porque eu já testei. Aí, gente, como eu quero um bolinho de festa, eu vou assar em duas forminhas de 15 centímetros. Não precisa ser tão alta como a minha não, tá? Mas nós vamos assar em duas formas de 15. Posso fazer numa forma de 20, posso fazer numa forma de buraco no meio, como eu quiser. Aí eu vou pegar o meu desmoldante, vou colocar dentro da forminha e aí nós vamos dividir a massa para poder levar para assar. Quem vai comercializar, eu sugiro que você pese o total da massa, tá? E divida bem certinho em duas partes, que é para os discos ficarem, né, os dois bolinhos ficarem da mesma altura, porque isso é bacana na hora que a gente vai comercializar. Então você faria o quê? Pegaria uma balancinha, aí você pesa o total da massa, divide em dois e assa em duas partes, tá certo? Então, olha, a gente vai fazer no olhômetro aqui. Eu quero dois discos pequenos. Vou pôr um pouco aqui e outro pouco aqui. Nós vamos levar para assar em forno não pré-aquecido, porque eu já falei para vocês no vídeo anterior que a gente não usa forno pré-aquecido para receita zero. A não ser que a receita peça, que seja um biscoito, uma torta. Aí, ok, beleza, pode ser. Mas para bolo, nunca, tá? Bolo diet não gosta de forno quente. Vou pôr mais um pouquinho aqui, que esse aqui ficou com um pouquinho menos, tá? E aí, olha, dividimos em duas partes. Agora eu vou fazer o quê? Se meu forno for a gás, 180 graus, por aproximadamente 25 minutos. O meu é elétrico, eu vou colocar 170 graus, tá? Olha. Meu olhômetro tá ruim, porque um ficou maior do que o outro, mas o seu aí vai ficar legal, tá? E aí a gente vai levar para assar. Então, o meu que é a gás, 170 graus, mais ou menos uns 20 minutinhos. Se for o forno elétrico, aliás, se for o forno a gás, 180, tá? Porque o forno elétrico sempre é um pouco mais quente. Então, nós vamos colocar aqui para assar. Então, vamos lá. Vou colocar as minhas duas forminhas. Vou ligar, vou colocar aqui 170 graus, 20 minutinhos. Se eu achar nesse que não está legal ainda, não está bem assadinho, a gente coloca mais mais 2 minutinhos, o quanto precisar. E aí a gente vai passar, enquanto assa as nossas massinhas, nós vamos passar para o nosso recheio, que é o brigadeiro de limão, tá bom? Bom, pessoal, agora nós vamos passar para o nosso brigadeiro de limão. Antes de qualquer coisa, eu vou usar a pasta saborizante de limão siciliano. Não é todo mundo que tem e não é em qualquer região do Brasil que se encontra. Então, se você não tiver, não tem problema.
você pode usar um refresco daquele zero açúcar, sabe aquele famoso zero açúcar? Você vai usar ele no sabor limão. E aí você pode colocar umas gotas de corante verde para poder remeter, né, o fato de ser alguma coisa de limão, para dar um contraste de cor na hora do recheio do bolo. Então a gente vai fazer um brigadeiro cremoso sabor limão. Não vai ser, gente, aquele brigadeiro de enrolar. O brigadeiro de enrolar é outra receita, tá? Então esse é para recheio, não é para enrolar. Então vamos lá, eu vou fazer o meu brigadeiro aqui na minha panela elétrica. Quem não tem panela elétrica vai fazer numa panela, no fogo, sempre foguinho baixo. E tudo que a gente for acrescentar para fazer o brigadeiro é sempre fora do fogo. Então eu vou fazer na minha panela aqui, ó, que ela mexe sozinha. Ganhei de presente do meu filhão, que é para facilitar a minha vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar todos os ingredientes frios aqui, sem ligar, né? Aqui. Aí depois eu ligo, tá? A mesma coisa você vai fazer na sua panela, no seu fogão tradicional. Você vai pegar a panela, colocar todos os ingredientes, misturar e só aí você vai colocar no fogo. Porque se a gente coloca a panela no fogo e vai colocando os ingredientes, o que acontece? O leite condensado, como é muito delicado, ele começa já a querer grudar no fundo da panela. E aí você vai ter um brigadeiro que vai ficar com aquelas marquinhas de queimadinho, que é feio, né? Principalmente a gente que tem aqui um brigadeiro claro. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar 400 gramas de leite condensado, tá? Nosso leite condensado zero, 400 gramas. Aí eu vou colocar 100 gramas de creme de leite, daquele de caixinha, né? Ó. E vou colocar aqui agora a minha pasta saborizante, ó, verdinha aqui, ó, sabor limão siciliano. Já sabe, não tem refresquinho e depois umas gotinhas de corante para fortalecer a cor, porque o refresco não dá cor, né, gente? Só dá sabor e aroma. Aqui eu tenho 3/4 de xícara de chá de leite em pó desnatado. Vai aqui também. E eu tenho também uma colher de sopa de farinha de trigo. Aí você vai dizer assim, mas brigadeiro não vai farinha de trigo. Realmente não vai. Esse aqui eu preciso porque eu vou usar como recheio, eu preciso de estrutura nele. Por isso estou colocando a farinha de trigo. Quer fazer esse brigadeiro sem glúten? Coloca a mesma quantidade, uma colher de sopa, de fécula de batata. Não coloque amido de milho, nem polvilho doce, nem farinha de arroz. Tem que ser fécula de batata, para ele não ficar com aquela consistência gelatinosa desagradável. Então eu vou mexer aqui, ó. Só vou mexer um pouquinho para misturar esses ingredientes, tudo fora do fogo sempre. E aí eu vou colocar na minha panela aqui na base, né, da minha panela elétrica, para que cozinhar. Aqui também, gente, eu tenho 50 gramas de chocolate zero açúcar. Enquanto eu vou colocar aqui, já vou ligar minha panela, tá? Eu não preciso ficar mexendo, porque ela vai fazer esse trabalho por mim, né? Então eu vou ligar. Eu vou pôr ela para rodar. E vou colocar aqui, ó. Nunca a gente usa temperatura muito alta, sempre baixinha, tá? Eu pus 130 graus para começar, até homogeneizar. Depois eu posso até colocar uma temperatura um pouquinho maior. Aqui 130 graus, na sua casa fogo baixo, foguinho da panela baixinho, e aí você vai deixar isso começar a homogeneizar e vai mexer sem parar. A diferença que a gente tem para brigadeiro zero açúcar para o brigadeiro tradicional é que o brigadeiro tradicional a gente precisa apurar. E o que é apurar? É fazer com que ele solte do fundo da panela. A gente passa a espátula e abre aquele valezinho, né? Aquele corredor. Já no meu caso, eu não preciso apurar, porque eu não tenho açúcar. Então eu preciso cozinhar. Então, a partir do momento que essa mistura cozinhou, ou seja, ela levantou fervura,
eu conto 1 minuto depois que ela levantou fervura e desligo. Já está pronto. As pessoas erram nos docinhos zero justamente porque elas cozinham demais. Ele fica duro e fica ressecado. Não pode cozinhar demais docinho zero, tá certo? É só levantou fervura, eu cozinho mais um, exagerando mais 2 minutinhos, às vezes dependendo da qualidade do leite em pó que você vai usar, e ele já está perfeito. A hora que aquecer aqui, eu vou colocar 50 gramas de chocolate, porque aí facilita também para ele já entrar nessa mistura quente, ele já entra derretendo. Esse chocolate é um chocolate zero açúcar da Vital. Eu só uso esse chocolate até porque ele vem fracionado, o custo-benefício é muito bom e você pode comprar direto do site da própria fábrica. Então depois eu deixo também para vocês o site para vocês poderem comprar, porque eles entregam para o Brasil inteiro, então é muito fácil. Caso você tenha outro chocolate branco da sua preferência, pode usar sem problema nenhum também, tá certo? Então agora aqui, gente, eu vou deixar cozinhar e daqui a pouco eu mostro para vocês como que vai estar essa massa e em que ponto eu vou tirar, tá certo? O chocolate nós só vamos colocar a hora que já tiver aquecidinho aqui, que ainda não aqueceu a minha panela o suficiente para derreter o chocolate. Mas eu mostro já já para vocês, tá certo? Bom, pessoal, nosso brigadeiro já está sendo mexido aqui na panela. Aí, ó, eu vou mostrar para vocês que nós vamos colocar agora o chocolate branco, tá? Então, ó, ele já tá cozinhando, já levantou fervura, tá cozinhando e o chocolate branco vai entrar aqui, que ele já entra derretendo, porque a temperatura já tá alta nessa mistura e ele já vai entrar derretendo. Agora, derreter o chocolate, pessoal, já vai estar pronto, eu posso tirar esse brigadeiro, tá certo? E aí, olha, os nossos bolinhos também já estão prontos. Aí eu quero mostrar para vocês, olha que gracinha, olha como cresceu. Nós temos 2 desses. Então, se eu quiser, eu posso cortar cada pedacinho desse daqui ao meio, tá? E cada bolinho desse ao meio e fazer 3 recheios. Ou se você quiser fazer só 2, porque essa massa é extremamente saborosa, então não se preocupem que vai ficar bastante massa, porque ela é muito gostosa. Posso cortar o meio, posso deixar assim, tá bom? E pode fazer numa forma maior? Pode. Aí você só corta no meio, recheia e cobre, beleza, tá certo? Daqui a pouquinho a gente mostra. Bom, pessoal, aí massa pronta e já fria. O nosso brigadeiro, ó, ficou cor mesmo de limão, né? De limão siciliano, né? Eu tô usando um bico perlé grande, né? Bem larguinho, que nós vamos montar em forma de naked cake. Mas nada impede que você monte como um bolo comum, massa, recheio e massa. A calda, gente, eu fiz uma caldinha que é a calda que eu uso para todos os meus bolos, independente do sabor. É o que? Você vai pegar água, eu uso casca de maçã, eu uso um pauzinho de canela, uns 2, 3 cravinhos da Índia. Coloco tudo isso no fogo, baixinho, deixo cozinhar até a casquinha da maçã ficar molinha. Aí eu adoço a meu gosto e eu tenho a minha caldinha para perfumar. A gente chama de calda para perfumar, tá? Então, independente do sabor do bolo, se é baunilha, se é fruta, se é chocolate, se é café, se é limão, essa calda, ela é democrática, vai bem com qualquer sabor de bolo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou umedecer o meu bolo, não muito, né? Porque a gente vai ter eu fiz a opção em fazer aqui, ó, um bolinho alto, né? Então, ó, eu vou fazer agora primeiro a borda, né? Dele. E aí, se você quiser também fazer isso aqui, gente, ó, e primeiro, para poder rechear o meio, tá vendo? Também pode. E aí a gente vai aqui, ó, fazendo a lateral. Se quiser espalhar com uma colher, não tenho manga de confeitar, quer espalhar com uma colherzinha? Pode, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a outra parte, eu cortei cada bolinho em 2, então eu vou ter 3 camadas de recheio. Eu vou pegar a outra parte do meu bolinho, vou colocar aqui e vou novamente proceder, ó. Vou molhar
né? A gente vai molhar bem a borda aqui, ó. Embora seja uma massa bem gostosa, a bordinha não pode ficar ressecadinha, né? Porque como ela vai ficar à mostra, não pode ficar ressecada. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo outra vez a mesma coisa. Vou fazer aqui a volta, né? E já mostro pra vocês já, tá bom? Bom, pessoal, a gente já tem o bolinho montado, prontinho, né? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tem as 4 camadinhas de bolo, 3 de recheio. Eu finalizei com chantilly, creme de leite fresco batido com um pouquinho de adoçante. Se vocês gostaram, deixa um likezinho aqui no canal, que é importante pra gente. Se inscreva e deixa o sininho ativado, que qualquer vídeo que eu vá colocar, você recebe a notificação aí, tá bom? Feliz Dia das Mães pra vocês!